Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Tempo de Qualidade. Eu sou Mariana Coutinho e hoje nós vamos falar sobre escrita e inteligência artificial. Um dos primeiros usos da inteligência artificial exaltados pelo grande público foi a geração de textos. No entanto, a escrita de IA parece cada vez mais óbvia para os olhos treinados e até para os destreinados. São textos corretos do ponto de vista gramatical e que têm coerência interna, mas falta-lhes molho, graça, inventividade. Há algo na escrita autoral de humanos que a máquina é incapaz de reproduzir, mesmo com milhões de referências e recursos. E para falar sobre isso, está aqui comigo uma mestra da escrita humana, a escritora, professora, crítica literária Noemi Jaffe. Autora de vários romances, o mais recente Te Dou Minha Palavra, e também do livro Escrita em Movimento, a Noemi é sócia também da Escrevedeira Centro Cultural, onde ministra cursos renomados de escrita criativa. Noemi, primeiro, muito obrigada por ter aceitado o convite para falar comigo hoje no podcast. Eu queria começar te perguntando como você encara a escrita de IA. Você acha que tem algum caso em que usar IA para escrever faz sentido? Ou a inteligência artificial não devia escrever? O que você acha disso? Bom, obrigada também, Mariana, por ter me chamado. Adoro o teu Substack, Tempo de Qualidade. Agora, com essa notícia melhor ainda de ter um podcast, vai ser muito legal. E, bom, Obrigada. eu não sou nenhuma especialista em inteligência artificial, sou bem novata nessa área, mas já tenho algumas opiniões. Assim. Todas as tentativas que eu fiz, só para testar mesmo, né, para ver como a inteligência artificial se sai escrevendo literatura, foram péssimos, né. É uma inteligência que ainda não sei se vai adquirir, espero que não, que ainda não adquiriu estilo, né, que é uma coisa muito pessoal e subjetiva, então ela não tem noção de estilo, ela não tem noção de nuance, eu acho que isso é uma das coisas que eu espero que ela nunca adquira, né, porque como o conhecimento dela é estritamente factual, objetivo e é uma compilação de todos os dados que ela tem, eu acredito que seja meio impossível nessa ordenação 01, 01, 01 entender o que é a nuance. E eu acho que a literatura é principalmente feita de nuances, né. Por exemplo, agora enquanto eu estou aqui falando, que eu estou gesticulando, né, isso é uma nuance da minha personalidade, isso eu acho muito difícil. Também acho que a IA não tem inconsciente, e eu acho que na literatura o inconsciente está o tempo todo agindo. A gente escreve coisas que a gente não esperaria escrever, quando você vai reler, você fala: "Nossa, da onde saiu isso?", né, porque a Uhum, escrita literária humana, ela tem surpresas, choques, coisas imprevistas. Né, então eu acho tudo isso muito difícil da IA conseguir reproduzir, e como você disse, os textos de IA que eu leio, quando eles querem ser literários, eles são muito chapados e muito, lugar comum, uhum. né, ele recorre a uma média de todo o material que ele tem, e essa média geralmente é lugar comum, é chavão. Então eu ainda não vi, mas eu acho que a IA serve, talvez, para escrever textos lugar comum, que muitas vezes a gente precisa. Você quer mandar um e-mail, né, para essas coisas ou Uhum. É um não manual, sei. né, de um É, um produto, vamos dizer, manual, uma coisa e assim, para né? a gente coletar informações. Eu uso até razoavelmente. Uhum, mas não para escrever, né? Não. Para outras coisas, né? Uhum. É interessante isso que você falou, que a IA sempre tende a uma média, né? Uma coisa muito sem graça, né? Porque é um modelo estatístico, né? E aí, assim, eu até falei disso num texto que eu fiz para o Substack da escrevedeira, né? Do ponto de vista linguístico, é interessante pensar isso, porque como a IA é um modelo estatístico, né? Ela tende sempre a procurar as palavras mais prováveis de aparecer.
né, de aparecerem uma após a outra. Eu particularmente acho que isso é totalmente contra o fazer literário, né, que seria a graça seria o estranhamento, né, trazer uma palavra ali que não é a esperada. Você acha que tem a ver com esse tipo de construção que ela faz, Sim, que né, justamente está porque numa recorrência, né, numa repetição? é. Porque ela, como assim, quando eu dou aula, eu sempre falo disso, né, como é importante, por exemplo, você tentar combinar um substantivo com um adjetivo que aparentemente não tem nada a ver com ele, né. Então você Hum, pega Clarice Lispector, eu sempre lembro desse exemplo, no conto dela Tentação, ela usa uma combinação ângulo quente. Ângulo quente? Que isso? Né, um ângulo nunca seria quente. Então isso eu acho que é uma coisa muito desejável na literatura, mas que a IA jamais seria capaz de juntar esse substantivo com esse adjetivo. E se juntasse, seria, sem o conhecimento do que isso quer dizer, o que isso uhum. Talvez pode seria querer, repetindo a Clarice, né? repetindo a Clarice, né. Então, é inacreditável. E esse ChatGPT, a quantidade de mentiras que ele inventa é inacreditável, você não pode confiar nos dados que ele extrai. Eu perguntei: "Cite alguns discos da Marina Lima", ela citou um monte de discos que a Marina nunca tinha gravado. Nossa. É, ela costuma errar quando são coisas muito específicas, né, mas, por exemplo, essa lista de discos da Marina Lima é uma coisa pública, né, não é pra É. ser difícil, né, é curioso mesmo. É. Uma coisa que eu noto, Noemi, é que principalmente o ChatGPT, né, eu não sei se outras inteligências artificiais são tanto assim, mas o ChatGPT, eu noto que ele tem muito essa coisa de ele não trabalha com incerteza, né. Então ele sempre dá a resposta como se fosse aquela resposta, assim, É. ele não fala assim: "É provável que seja isso", ou "Você pode ir por esse caminho", ele sempre dá muita certeza, né. E aí quando a gente se depara com dados totalmente incorretos, né, eu acho que, o fato dele dar essa certeza, ao mesmo tempo que dá os dados muito incorretos, gera uma falta de confiança enorme, que é E muito na discrepante. literatura a certeza não é bem-vinda, né, a gente Uhum, trabalha o tempo todo com a incerteza. É engraçado, né, porque parece que para a IA, a verdade, o que para nós a gente considera verdade, não tem o menor sentido, porque a IA não tem valores, não tem moral, né, e as nossas palavras literárias, elas são, além de carregadas de estilo, de cuidado linguístico, elas têm também uma moral, elas têm uma verdade própria, elas têm uma história, e a IA não sabe nada desses depósitos humanos que a palavra carrega. Então, cada palavra que você escolhe quando você está escrevendo literatura tem um motivo. Você não escolhe qualquer palavra, você escolhe aquela palavra, né, e isso a IA não sabe, mesmo porque ela não tem essa noção do que seja uma verdade humana, né, só a verdade uhum, dos dados que não tem nada a ver com o que a gente considera uhum, verdade. Eu até agradeço, Mariana, porque eu acho que ela nunca vai conseguir. uhum. Eu não quero Eu que ela também não consiga. consigo ver chegando nesse ponto, né, parece uma coisa muito, É, eh mas eu ia falar que você falou dessa coisa da verdade, né, eu fico pensando também na coisa da memória, né, porque a escrita tem muito referências, da memória e tudo mais, e a gente até poderia dizer: "Ah, não, mas o chat tem muitos dados históricos", sei lá, alguma coisa assim. Mas, eu fico pensando essa coisa do valor que você falou, né, porque a nossa memória, não é só os fatos que aconteceram com a gente ou que aconteceram no mundo, a gente, cria valor em relação a esses fatos, né, como a gente vê cada um desses fatos, a nossa perspectiva e tudo mais. Então eu acho que o dado pelo dado que a IA tem ali não é a mesma coisa, né. Ela não tem como fazer esse cruzamento, sensível mesmo, né, da experiência, é muito diferente, né. na literatura, o erro é muito importante, né. Uhum, Muitas vezes a gente erra e a gente aproveita aquele erro, incorpora aquele erro de alguma forma, que transforma o que a gente escreveu, né. E a literatura, a IA não sabe o que é erro, não sabe o valor do erro.
e nem do Uhum. acaso, né, de que você está escrevendo ali, toca a campainha, aí aquilo muda o que você estava escrevendo, ou começa a chover e aquela chuva interfere no que você está escrevendo, então tem o aqui e agora, né, como que isso se apresenta no que você escreve, e na IA não tem nada disso. E por isso também eu evito ao máximo mostrar para a IA o que eu escrevi, para não alimentar ela, porque eu fiz isso uma vez, eu mostrei uns 3 parágrafos que eu tinha escrito, para ela fazer uma crítica literária rigorosa do que eu tinha escrito, tá. Aí ela fez, muito, muito bem feita, mas Bem feito. quase que 95% elogiosa. Uhum. E eu vejo, assim, como ela vicia e como ela pode criar uma coisa meio tendenciosa de você falar: "Ah, tá ótimo que eu estou escrevendo, então vou mostrar mais para ser mais elogiado". Eu não mostro mais, nunca mais. Porque na hora que eu fiquei feliz com aquele elogio, eu falei: "Oh, não, não tá legal, não é para eu ficar feliz com esse elogio", sabe. Então, agora eu só peço informações, assim, ainda vou conferir tudo que ela me fala, para ver se Uhum. não é mentira. Interessante isso que você falou sobre a crítica, pedir para ela uma crítica literária, né, eu ia até te perguntar sobre isso, porque eu já recebi algumas mensagens de pessoas que estão querendo melhorar na escrita e que disseram que estão fazendo esse tipo de uso, né, botando seu texto lá e pedindo para a IA agir como um crítico literário e tal, eu ia perguntar o que que você achava sobre isso. E você trouxe um ponto ótimo que é, eles são programados para elogiar também, né, tem isso. Não vou dizer que ela não vai apontar erros no texto, mas é até difícil, eu acho, que o ChatGPT incorporar um crítico nesse sentido, porque ele já vem com uma carga de eu tenho que agradar ao meu usuário, né, e tal. Então é meio complicado também nesse sentido, né. É, então ela deixa a gente contente, mas daí você tem que desconfiar da tua própria satisfação, né. Por isso mas ela falou umas coisas que eu achei bem apropriadas, inclusive apontou um outro defeito que eu não concordei, mas daí eu dei um pé atrás e falei: "Cuidado, né, isso vicia". Uhum. E você pode E entrar num looping ali, né. é, exato. E Hum. também ela vai aproveitando tudo que você posta lá, tudo que você pede para ela aproveitar, para ela criticar, ela tá usando, ela vai começar a usar. Uhum. Tá Então treinando, né. eu não coloco mais. Uhum. E Noemi, eu costumo sacar de cara quando um texto foi escrito por IA, eu imagino que você também. Eu ia te perguntar o que que você acha que são coisas que fica muito na cara, que é o ChatGPT, porque a gente já tem, o pessoal já estava condenando o travessão, os É. emojis, né, tem algumas construções que ele tem feito muito que não é sobre isso, é sobre aquilo. O que que você costuma ver nesses textos que, assim, denuncia muito que é um ChatGPT? É meio um gerador de lero-lero? O que que você acha? Acho isso. Uma vez eu pedi para ele escrever poemas, ele tem uma compreensão muito rasa, muito imediatista dos prompts que a gente coloca. Então você fala: "Ah, escreva um poema, hã, sobre o entardecer", né, aí, vai falar o crepúsculo baixava e o céu escurecia, então sempre as coisas mais lugar comum que você pode imaginar, os substantivos mais bobos, não tem profundidade. Na verdade eu nem li tanta coisa escrita por IA, né, porque meus alunos todos, repudiam esse uso para literatura, e eu tenho uma aluna que é muito boa no uso de IA, acho que ela é a única, e ela escreve os textos dela misturando IA com autoria, Uhum, né, e ela mostra pra gente, ela fala e tal. Então eu acho que ela talvez faça um bom uso, porque ela revisa tudo, ela, escreve junto com a IA. Mas eu achei que o texto dela
embora seja bom, piorou em relação ao que ela Uhum. fazia antes. Talvez o Piorou texto quando ela começou a usar IA, você é, acha? Uhum. acho. Ela tem muitos achados, mas às vezes são uns achados tão, hã, se destacam tanto do resto que você pensa: "Não foi ela que escreveu", sabe? Entendi. E meio que não encaixa. Todos os alunos quando porque ela faz meio que um teste com a gente, um experimento, ela mostra: "Ó, esse texto foi escrito por mim e pela IA". Aí a gente lê e fala: "Puxa, tá muito bom, mas tem uma coisa que não cola, assim, alguma coisa artificial". A gente não sabe detectar muito bem o que é, mas uma sensação. Até eu falei para ela, eu falei: "Juliana, para de usar a IA, porque tá te atrapalhando, né". Mas ela usa muito, muito, para tudo. Ia te perguntar também, Noemi, você disse uma vez numa edição da sua newsletter que você fez um exercício com a IA de pedir para ela escrever como se fosse você, não era isso? É, isso. Queria te perguntar dessa experiência, qual que foi o resultado, e o que que você achou sobre isso? Mas foi horrível, assim, ela escreveu coisas muito, muito ruins. Uhum. Isso Eh sem você ter alimentado, só com o que ela pega teu na internet, ou você botou algum texto teu sem para eu ter ela. alimentado, Uhum. né. Então primeiro ela fala: "Ah, Noemi Jaffe tem uma escrita, meio estranha, que junta memória, família, holocausto, tragédias e uma coisa bem feminina e tal". Aí eu falei: "Tá, então escreve um texto como se fosse escrito pela Noemi". Aí ela faz uma salada, assim, uma coletânea de estranho com família, com memória, como se ela pegasse um ingrediente daqui e dali, aí escreve umas coisas nada a ver, muito é isso que eu estou falando para você, muito lugar comum, muito raso. Eu falei: "Gente, se eu escrevo assim, eu vou parar de escrever", porque era tudo com reticências e uns substantivos, uns adjetivos difíceis, sabe. Então, em vez de falar, lago, fala lagoa ou lacustre, umas coisas que eu nunca usaria. Foi muito decepcionante e muito ao mesmo tempo gratificante, porque eu falo: "Ufa, Uhum. ela não sabe nada". Ela não vai me substituir, né. Eh, Aí outra coisa que eu ia te perguntar, você já falou um pouco, quando você falou aí da questão da sua aluna que costuma usar IA pra escrever literatura, né, mas escreve junto, eu ia te perguntar um pouco sobre essa questão da autoria. Porque tem toda uma discussão, né, não sei se você acompanhou aquele caso lá da Natalia Beauty, uma colunista da Ah, Folha. sim, acompanhei, É, acompanhei. que falou que realmente escreve as colunas dela com IA, mas que isso não seria um problema, porque as ideias eram dela e tudo mais. E aí entra uma questão de autoria aí, porque eu acho que ela já está partindo de um pressuposto meio errado, né, de que um texto seria só conteúdo. Então se o conteúdo, as ideias são dela, então o texto é só dela. Aí eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, assim, quando a pessoa passa a escrever com IA, mesmo que ela, né, traga os argumentos, revise ou modifique um pouco o texto, você não acha que a IA passa a fazer parte dessa autoria? Esse texto não é só daquela pessoa, não dá mais para dizer isso? Como é que fica essa questão de autoria? E como é que a gente pensa também, que assim, a IA está sendo alimentada com textos de muitos autores, autores clássicos, mas também autores contemporâneos, autores que inclusive não autorizaram, né, isso, porque, enfim, outra pessoa pode pegar na internet e botar lá e, enfim. Eh, e a IA tá bebendo dessas fontes também. Até que ponto isso, né, é ok, né? Essas pessoas não estão recebendo nada por isso, e também a gente não tem como mapear de onde ela está tirando isso, tudo, enfim. Muitas questões. Queria te ouvir, o que que você acha disso? Eu acho que você tocou num ponto fundamental que para mim é essencial nas aulas que eu dou, no trabalho que eu faço, com escrita literária, porque existe essa ideia generalizada de que um texto é o conteúdo daquele texto, e não é.
um texto, seja literário ou não, pode ser um texto jornalístico, um texto científico, todos eles têm estilo, né, e todos eles capturam o público, o leitor, pela linguagem que eles usam e não só pelas ideias que ele contém, né, porque mesmo você escrever uma coluna sobre beleza ou sobre cosméticos, né, você vê quantos influencers legais tem por aí que falam sobre maquiagem de um jeito tão atraente, que fazem com que você queira ficar ali escutando o que a pessoa está dizendo, ou de culinária, né. Tudo depende do estilo para atrair a atenção do público. Então ela dizer que as ideias são dela, não é nada. Né, grande coisa ter ideias, o difícil é transformar essas ideias numa linguagem que interesse, que atraia, então, eu acho esse argumento absurdo, né, e nem é tão verdade, eu acho que as ideias nem as ideias eu acho que são dela, né, então isso daí para mim é uma enganação, é um absurdo. E sobre a outra questão da autoria, acho gravíssimo. Né, e até houve processos de escritores que não querem ser utilizados, não querem, né, mas por outro lado, eu fico pensando que a partir de agora, toda a nossa noção de direitos autorais e o nosso conceito de originalidade, de autoria, vai ter que passar também por uma revisão, né, porque é isso que você disse, como a gente vai mapear? Né, se, sei lá, minhas frases estão misturadas com as frases de uma autora da Chechênia ou não sei da onde, né, com traduções também super duvidosas, você não sabe se aquele Uhum, texto que você está lendo em português e que foi traduzido de uma autora boliviana, se quer dizer aquilo mesmo, mas não tem muito como controlar isso. Então acho saudável que as pessoas comecem a repensar isso, mas, por outro lado, a gente também tem que defender os nossos direitos de autores dessa ladra, dessa sequestradora, né, que é a IA. Então acho que a gente vai ter que chegar num meio termo aí. uhum. É, eu até estava conversando com meu marido sobre isso, que a gente estava comparando muito com o início da internet, em que teve aquele boom de pirataria mesmo, né, que as pessoas compartilhavam arquivos, enfim, de filmes, de música, de livros também, né, sem muito critério e tal, e aí depois isso foi mudando, né, a gente começou a ter os streams e as coisas foram se ajustando de outra maneira. Ainda existe pirataria, óbvio, mas não daquele mesmo jeito, né. E aí fico pensando se vai ter algum tipo de regulamentação mais para frente que vai melhorar um pouquinho essa situação, mas é difícil até ver como que isso seria feito, né. Acho que É. talvez tivesse que ter uma transparência aí das big techs, de como que a IA está operando, mas eu não consigo ter muita esperança em relação à transparência das big techs. Exato, é porque a gente está lidando com um poder tão inimaginável, né, que Uhum, é um poder quase que, sei lá, o maior poder que existe no mundo atualmente, um dos maiores, que tudo isso fica, não sei, num plano quase etéreo, assim, né, que uhum, você não consegue nem imaginar. Então eu fico pensando: "Vamos agir aqui no nosso mundinho e fazer contra isso o que a gente pode, da forma como a gente pode, no tempo que a gente pode, né, mas, tentar se defender dentro desse nosso pequeno poder, né, mas querer achar que vai ter regulamentação, nem os governos estão conseguindo fazer isso, né, quanto mais a gente sonhar com isso, então uhum, acho que a gente tem mesmo que partir para reconsiderar algumas ideias que a gente tem ainda sobre autoria, o dinheiro que isso vale, como como pôr um valor monetário naquilo que a gente produz, né, como evitar que a gente seja copiado.
Acho que tudo isso vai ter que passar por uma reflexão muito séria e grande. Voltando a essa questão da conteúdo e forma na literatura, eu vi um aplicativo, eu não me lembro o nome agora, mas era um aplicativo que usava IA para pegar livros clássicos, né? Então, sei lá, Grande Sertão Veredas, ou, enfim, James Joyce, livros que são tidos como mais difíceis, vamos dizer assim, e simplificar os livros. Então, a pessoa vai ler o livro simplificado. Não sei se você viu isso. Com uma linguagem mais simples ali, que a pessoa poderia, então, acessar, vamos dizer, a narrativa, ou enfim. É, Ia perguntar o que que você acha disso, porque tem muita gente achando que assim vai conseguir ler os clássicos e, inclusive, com uma ideia meio produtivista de tipo, eu vou ler vários clássicos de uma vez, eu vou ouvir simplificado em audiobook e não sei o quê. E, enfim, queria te ouvir sobre isso, porque eu acho que tem muita gente precisando pensar um pouquinho melhor sobre esse tipo de Ai, prática, Mariana, sabe? eu não tenho nem o que dizer, assim, eu acho fim do Sabe nem por mundo. onde começar, né? Se eu puder fazer uma campanha aí através do teu podcast, vou dizer, por favor, não comprem esse aplicativo, não leiam esses livros, porque é igual aquela propaganda de ler vários livros em meia hora, né? Ler o livro na diagonal, assim você só pega o conteúdo, ou então vão ler resumo de livro da FUVEST, né? Esses resumos que tem no vesti nos sites que preparam para o vestibular, porque é a mesma coisa, Uhum, né. O livro é a nossa reserva de tempo. É a nossa reserva de se dedicar num tempo longo e quieto e individual a uma coisa que alguém se deu ao trabalho de, ao longo de 2, 3 anos, pensar em cada palavra, em cada frase, em cada pontuação, e isso faz toda a diferença no sentido do livro. Um livro não são as ideias que ele contém, senão até o Humberto Eco tem um livro que ele satiricamente faz as sinopses dos grandes livros, então ele fala: "Ah, eu li a Bíblia, a Bíblia não é um livro interessante, tem bastante ação, aventura, morte, guerra, matança, amor, sexo, mas é tudo meio lugar comum", então seria como você ler a Bíblia falando isso, então, vamos ler Hamlet, é um filho que perde o pai, mata o tio, e depois todo mundo morre e acabou, né. Então você não vai ter aquele prazer que o tempo moderno não te dá, que é de você passar algumas horas se deliciando e preocupado em saber o que que vai acontecer, né, e querendo voltar para casa rápido para ler aquilo. Todo esse prazer, né, que a literatura ainda pode reservar para nós, você não vai ter. Então, qual o prazer que você vai ter ouvindo um livro simplificado, né? Então, esse mundo em que a gente está, o prazer perdeu a importância. Tudo que tem importância agora é transformar em produto, 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 né? Para você ter utilidade, usar em alguma situação, e o prazer, né? E o tempo. Então, não, não, não. Essa coisa que você falou do tempo dos livros, né? Fiquei pensando sobre isso, porque aqui a gente fala muito de tempo, né? E a IA, ela faz uma compressão de tempo, né? Sempre. Então, você faz uma pergunta, ela te dá uma resposta na mesma hora. Não tem ali aquela prática do procurar, do redigir, enfim, a gente não vê isso, né? A gente já vê pergunta e resposta e tal. E aí, você falou essa coisa do tempo da leitura, e antes você tinha falado também da coisa do tempo da escrita, né? Quanto tempo você leva para escrever um livro, de todos esses acasos que acontecem enquanto você está escrevendo, né? Você está escrevendo, toca a campainha, você já mudou de ideia, você resolveu parar naquele dia, no outro dia você já viu um negócio na rua, já pensou de outro jeito. É, Você acha, Noemi, que a literatura humana, né, sem IA envolvida, é, de certa forma, um antídoto também para essa questão toda de tempo que a gente está lidando, desse tempo comprimido que a gente está experimentando em quase tudo, né? No trabalho, nas relações, enfim, nas redes sociais.
Você acha que os livros, trazem a gente de volta para o tempo presente? Acho sim, Mariana, porque você vê um fenômeno, né, tudo que a gente faz economiza tempo, atualmente, é para economizar tempo, então a gente faz tudo mais rápido e mesmo assim a gente tem menos tempo. Uhum. Qual é a explicação para isso? Por que que a gente tem menos tempo se para tudo a gente gasta menos tempo? Porque como você gasta menos tempo para tudo, você faz muito mais coisas, né. E aí então Exatamente. você tem menos tempo, porque você faz muito mais coisas. Todas essas coisas a mais que você faz são feitas de uma forma pior, porque você faz em menos tempo, então elas não têm o cuidado, elas não têm o carinho, elas não têm o trabalho todo, né, disso que você falou, de pesquisa e tudo. Então a gente tem menos tempo para tudo, a gente aproveita muito menos tudo e acha que está economizando tempo, quando a gente está perdendo tempo. Então, sim, eu acho que todas as atividades humanas, não só a literatura, que se dão ao longo do tempo, que te exigem cuidado, trabalho, dedicação, respeito, reflexão. Então, pode ser, por exemplo, nadar, não precisa ser escrever literatura, né? Pode ser cozinhar, né, seguir uma receita, ir atrás dos ingredientes, né, todo esse tempo da cozinha, que também já não existe mais, porque a escrita é uma espécie de cozinha, né, em que você fica ali testando e vai e procura e não deu certo, então você refaz e tá salgado demais, então você põe uma batata para tirar o sal e vai e você recorre àquele conhecimento antigo da tua mãe, da tua avó. Tudo isso é antídoto contra essa produtividade enlouquecida que, na verdade, não produz nada, só produz o que os teus chefes invisíveis, né, que são o Mark Zuckerberg e o Jeff Bezos, estão te ali exigindo que você produza para eles, né, que a gente está produzindo material para eles ganharem dinheiro. Então, é é é eu acho que sim, qualquer atividade exigente e prazerosa é um antídoto contra essa maluquice controladora, né. E eu acho que o tempo é uma das formas de a gente escapar desse controle. Você fazer coisas que demoram, é Uhum. revolucionário. A lentidão agora é É revolucionária, né. revolucionário, exato. Eu fiquei pensando nessa metáfora da cozinha e da escrita que você estava falando, acho que o texto já seria o alimento ultraprocessado, né, que ele Exato, é. já Aquele vem aquele pronto, já digere, já foi. aquele desidratado que é só você jogar na água e ele vira Uhum. um estrogonofe, sabe. É, um fast É food. isso, é igual ler livro simplificado, é você comer um estrogonofe de saquinho, Uhum. né, ou Miojo. tomar o vinho da caixa de papelão, sei lá, né, é a mesma coisa, a gente não quer, a gente não gosta disso, a gente prefere tomar aquele vinho que foi feito ao longo de não sei quantos anos e que envelheceu no barril e tal, e a gente saboreia e demora na boca. É isso que a gente quer de um bom livro, né. Sim. Noemi, voltando à diferença da escrita humana e da escrita de IA, você fez um texto muito legal esses dias sobre metáforas, né. Ah, E aí eu ia te perguntar, a IA sabe construir metáforas direito? O que que falta para isso, né? E qual é o papel da metáfora, na literatura e na vida? você sabe que, às vezes, quando me faltam ideias para metáfora, eu já tentei usar a IA para ela me dar uma ideia boa de metáfora e Uhum. nunca consegui, né. Ela Nunca é boa. as ideias que ela me dá são muito fracas, sei lá, eu queria uma metáfora para nascimento, aí então ela dá a ideia: "Ah, uma flor que brota", ou agora eu não me lembro, mas são todas
metáforas muito batidas, né, já conhecidas, aí eu fico: "Não, quero uma mais original, quero uma mais cortante". Ela fala: "Eu vou te falar agora a metáfora mais sensacional que não sei o que lá", e aí outra porcaria, né. E vai no meio, sei lá, de 200 ideias, dá para tirar meia ideia, uma ideia, e aí talvez seguir um caminho. Eu acho que nesse sentido ela pode até ser um pouco útil, mas para a gente criar uma metáfora, a metáfora, como Walter Benjamin diz, ela vem da coisa, é a coisa que te comunica como ela quer ser simbolizada, né. Você ouve das coisas o símbolo que ela representa, é isso que Walter Benjamin fala. E isso a IA nunca vai conseguir ouvir de uma coisa, né, porque para você criar metáfora, você precisa ter muita experiência de vida para você poder estabelecer as comparações, né. E para criar metáforas originais, metáforas inesperadas, né, que é o que a gente quer fazer, você precisa fazer associações mentais com as tuas vivências, com as tuas experiências, com as tuas memórias, com os teus desejos. Então eu acho bem difícil que ela consiga, porque eu acho que ela também não sabe discriminar na literatura que ela tem ali, o que é original e o que não é, Uhum, sabe, para te oferecer exemplos. E como a 90% do que se produz, mesmo em termos de literatura, é fraco, então ela tira desses exemplos que ela tem, porque ela vai misturar um romance do Tolstói com um romance da Sabrina, né, desses romances que vendem em banca. uhum. E O tem que que ela mais vai dos que vende em banca do que é, muito né, mais dos que vendem em muito banca, mais, é. que Que é o ela que ela mais pega tem pela quantidade, né. pela É. quantidade, Uhum. exato. Então, acho que ela não tem muita capacidade não, pelo que eu vi, acho que não. Noemi, para fechar, eu queria te perguntar o que que você indica para quem quer melhorar na escrita, mas não quer usar nada com IA, nem para ser um tutor, nem para revisar, nem para criticar. Eh, que caminhos que você indica, assim? Porque eu já recebi essa pergunta, eu achei até curioso, porque assim, sei lá, 3 anos atrás isso nem faria sentido, né, porque É, não tinha IA. Então eram os métodos de sempre, né, mas eu acho que agora as pessoas estão se apoiando tanto na IA, que elas estão até com dificuldade de ver os caminhos tradicionais, sabe, para aprender alguma coisa nova, para melhorar uma habilidade, enfim. Então queria que você desse esse conselho aí para quem está procurando ah, escrever melhor. Eu já recebi essa pergunta algumas vezes, olha quando só. eu abro caixinha de pergunta para responder, né. Ô Mariana, no meu último minha última newsletter, eu respondi também uma pergunta de uma pessoa, né, eu acho que eu dou essa resposta, que é: deixe-se influenciar, no melhor sentido da palavra influência, né, que é receber os fluxos emitidos pelas estrelas, é isso que quer dizer influência. Deixe-se influenciar por tudo. Né, leia muito, gaste muito tempo lendo e absorva as influências que as leituras provocam na gente, seja pelas ideias, pelo jeito de usar as frases, pelo ritmo, pelas palavras, pela gramática, aquilo vai entrando em você, leia o que de melhor já foi escrito no Brasil e fora do Brasil, lê e além disso, lê jornal, revista, gibi, vai no cinema, vai no teatro, ouve as pessoas falando. Eu sempre digo para quem quer aprender, para quem quer melhorar a escrita: anda de ônibus, para de andar de Uber ou de carro, vai andar de ônibus, ouve as conversas das pessoas na rua, no ônibus, na fila, no supermercado, isso enriquece pra caramba, né. Aí quem mora no Rio, as pessoas falam de tantos jeitos diferentes, aí no Rio tem tantas Hum, línguas sendo uhum. faladas no Rio, dependendo de onde você for, as pessoas falam de jeitos diferentes.
Então é isso, viva, vai viver que você vai ter muito material e jeito de escrever, sai da tela, né, pra escrever sem IA, viva, leia, conversa, vai caminhar na praia, né, vai ouvir os vendedores, vai conversar com os peixes. Legal, Noemi. Bom, queria te agradecer, Noemi, Imagina. indicar a sua newsletter para quem estiver aqui ouvindo a gente. A Noemi tem uma newsletter chamada Jogo da Velha, que é muito boa e que ela fala muito de escrita também, de literatura e de outras coisas também. Eh, e também tem os livros da Noemi. Quer falar um pouquinho sobre seu último livro, sua newsletter? Ah, sim, é justamente "te dou minha palavra", né, que é Uhum, uma coisa cada vez mais rara, tanto dar quanto a palavra, né. uhum, E é um livro meio autobiográfico, em que eu falo de todas as influências, no bom sentido, que eu sofri, lendo os livros que foram mais importantes para mim na minha infância, e os discos também. É um livro que rememora as línguas, os livros e os discos dos meus 5 aos 14 anos, e a uhum. formação da minha identidade de escritora a partir disso. É, o teu caminho, né, de É escritora o tá meu caminho, muito impresso ali no livro, né. Acho que exatamente. É, então quem quiser também saber desse caminho possível, recomendo ler o livro da Noemi também, que é muito bom, eu já li. que bom, Eh, Mari. Tá então, joia. muito obrigada, Noemi, e, enfim, Obrigada a até o próximo você, episódio. até mais, parabéns pela tua newsletter e por esse podcast.